A identidade deste local, ela é sempre incerta, ela é indeterminada, ela não é uma identidade que de A se transfere para B. Ela não é um rito de passagem, ela é a própria passagem transformada em rito, que não se resolve. Em 1928, o Mário de Andrade publicou a grande obra-prima do modernismo brasileiro, que é Macunaíma. Esse herói sem nenhum caráter. Mas o que quer dizer isto? Ele esclarece numa carta ao Manuel Bandeira. Pense nos mexicanos. Eles têm um passado glorioso. Eles têm os astecas, os imperadores, eles têm um império, eles têm um reino. Eles podem ter uma identidade. Nós somos um povo ainda em formação. Nós temos apenas um esboço do que talvez um dia venhamos a ser. Toda a história da literatura brasileira do Silvio Romero, seus 3 volumes, podem ser sintetizados em 2 advérbios. Ainda, já. Ainda não temos uma literatura. Ainda não somos um povo definido. Já possuímos expressão literária. Já temos características próprias de um povo, que para o Silvio Romero seria a mestiçagem, nas palavras do Silvio Romero, nem tanto física quanto cultural. Então, a identidade brasileira, ela se define, me parece que de maneira acabada, por um advérbio, ainda. Mas este ainda é ainda hoje. O Brasil é um país muito bem sucedido. Entre 1930 e 1980, o Brasil passa de uma economia monocultora, agrária, para, acredite, entre as 15, rapidamente entre as 10, durante o governo Lula, entre as 7 maiores economias do mundo. Em 5 décadas, o PIB brasileiro cresceu num ritmo que só tem paralelo no século XX com a China. Agora, o país Brasil é muito bem sucedido porque ele é muito brasileiro. E por isso nós nunca tivemos uma nação. Vou esclarecer o que eu quero dizer. O brasileiro, o gentílico, vem do nome da terra, Brasil. Pela existência de um pau, o pau-brasil, porque sua cor de extração era cor de brasa. O brasileiro, portanto, ele é derivado de um negócio, o negócio do pau-brasil. Brasileiro, portanto, não define uma identidade, mas um ofício. O ofício de enriquecer traficando com as coisas da terra a partir de um desprezo vitimário em relação ao outro. Os indígenas, os corpos escravizados, os homens brancos, livres e pobres, porque eles também eram vítimas do desprezo da sociedade colonial brasileira. Portanto, o país Brasil é isto. Ele é muito bem sucedido, ele fez muitas fortunas, ele acumulou muita riqueza. Por isso mesmo, o país Brasil, ele não permitiu que a nação Brasil se formasse. O capitalismo brasileiro tem movimentos e ritmos que recordam o capitalismo das nações centrais. Mas nas nações centrais, quando há um período de expansão e desenvolvimento, há uma ampliação correspondente do mercado interno que se fortalece e, portanto, da poupança nacional que cresce. Quando vem um período de crise, como o mercado interno foi fortalecido durante o desenvolvimento e a poupança interna cresceu, as condições objetivas para superar um momento de crise são mais favoráveis do que numa situação como a brasileira. Porque qual é a situação brasileira? A situação brasileira tem traços marcadamente capitalistas, ela possui períodos de grande desenvolvimento, mas nos períodos de grande desenvolvimento, o mercado interno não é fortalecido, a poupança interna nacional, portanto, não cresce. O que ocorre nesses períodos de real desenvolvimento da economia brasileira? Aumenta de igual forma a concentração de renda. Mas isto foi dito de maneira exemplar, exemplarmente irresponsável e míope, pelo Czar, pelo Paulo Guedes da ditadura militar, o Antônio Delfim Neto, na metáfora perversa, porque sabemos que falsa. É preciso crescer o bolo antes de dividi-lo. O bolo cresceu durante a ditadura militar como nunca antes na história deste país. Não houve divisão alguma. O Gilberto Freire, que é um pensador da positividade da potência brasileira, ele diz que a sociedade brasileira desenvolveu uma técnica de ter antagonismos em equilíbrio. O Roberto da Mata levou isso adiante, que o segredo brasileiro não é nem um extremo nem outro, mas o termo intermediário.
E por isso, diz o Roberto da Mata, essa celebração do mulato ou da mulata é uma tentativa, sobretudo, de evitar o conflito entre negro e branco. O desejo de equilibrar conflitos é o que define a sociedade brasileira, mas não é um equilíbrio de conflitos, na verdade. É uma invisibilização do conflito. É o que o Antônio Cândido, de maneira brilhante, chamava de dialética da malandragem. Esse gingado, este negaceio, esta capacidade de transitar em polos distintos da sociedade. A dialética da malandragem, ela só funciona para cima. Você transita entre os polos na festa. Eu adoro o subúrbio, que lugar bom para comer feijoada. Mas eu moro mesmo no Leblon, em Ipanema. Chegou a hora neste país de não mais procurar um equilíbrio artificial dos antagonismos. Nós precisamos colocar os antagonismos na mesa. Uma das dificuldades da articulação do movimento negro no Brasil é que as pessoas sempre diziam: mas como assim racismo neste país? Estamos todos juntos. Não há segregação como nos Estados Unidos, que é essa experiência da separação física, o apartheid na África do Sul. No Brasil, essa proximidade ela é uma perversa técnica para manter distância. Porque toda vez que você articula um movimento, eu digo: mas como assim racismo? Nós estamos até conversando. Eu tenho até amigos negros. Até. Então, entre nós, criou-se essa proximidade, que tem uma potência, mas que hoje é vivida como impasse. Nós somos um país muito bem sucedido, que por isso mesmo, nós somos a nação que não se formou. Nós somos exitosos e exilados, vitoriosos e derrotados, bem-sucedidos e desterrados. Somente no momento em que nós encararmos de frente o desafio da desigualdade e do racismo, nós teremos a possibilidade de virar nação. Nós teremos a possibilidade real de que o Estado democrático de direito não seja uma ficção perversa. Não é fácil, mas é possível. Nós precisamos fazer com que o Brasil deixe de ser tão brasileiro como ele tem sido desde 1500.